E a galera do nono ano, como é que nós estamos aí nessa caminhada, nessas experiências cotidianas e do dia a dia? Lembrando que a gente está falando aqui na nossa caminhada sobre democracia. Nós vimos que ao longo do tempo, começamos a tentar entender qual é o papel que a democracia tem nesse processo. E vimos nas aulas passadas a participação feminina. E hoje, em especial, a gente vai ver as consequências dessa subrepresentação que essas mulheres têm ao longo da política dentro do Brasil. Então vamos imaginar, a gente já falou nas nossas aulas, você imagina que você tem a porcentagem feminina no Brasil a maior, mas na hora de você fazer a escolha, de você trazer essa pessoa para dentro desse processo, infelizmente não acontece. Então a gente vê que essa representação dessas mulheres na política no Brasil ainda é muito pequena. Então nós vemos certas situações em que essas mulheres têm que se mobilizar através de uma deputada, uma senadora, em determinadas situações que ela enfrenta. Não sei se vocês lembram de um exemplo que aconteceu no metrô em São Paulo, em que a mulher era assediada. Então às vezes ela estava no metrô, pela quantidade de pessoas, alguém se aproveitar desse momento. Teve uma deputada que ela criou uma lei que tivesse vagões exclusivos para mulheres. Para quê? Para evitar esse processo todo. Mas lembrando, quando a gente fala nessas questões de reivindicações, o melhor a gente vê como política pública. Encontrar uma forma de uma política que possa favorecer, em especial as mulheres, por causa do que ela sofreu ao longo do tempo, está nesse processo. E quando a gente fala de política no Brasil, seria uma grande possibilidade de a gente ter uma grande quantidade de mulheres inseridas dentro desse papel, mas na prática não acontece. Vamos imaginar que aqui em Imperatriz vai ter eleição agora, no dia 15 de novembro. Aí você se pergunta, nós temos quantas mulheres candidatas a prefeita aqui em Imperatriz? Será que ela vai ganhar? Ninguém nem imagina, ninguém nem pensa o que vai ser isso. Mas é só uma reflexão para nós acerca desse papel, dessa representatividade feminina na política aqui dentro do Brasil, que a gente percebe que ainda está indo a passo muito devagar, porque ela não tem essa participação, ela não se enquadra. Para algumas pessoas não vem as suas propostas, não é algo interessante, então as pessoas nem se preocupam com isso. Mas é importante a gente perceber que essa subrepresentação ela tem que desaparecer. Essa figura aqui, dessa subrepresentação, a gente tem que imaginar que as mulheres, às vezes, participam até de forma indireta. Porque você imagina que quando a eleição acontece no Brasil de forma direta, se você pegar de 64 a mais ou menos 85, nós tínhamos o quê? A presença desses militares exercendo esse papel, de domínio. De repente, se pensando numa forma democrática de você ter esse voto direto, então houve mobilização de vários artistas, pessoas que estavam aí tentando encontrar. Mas só a partir de 85 é que nós temos esse direito desse voto direto. Lembra que a gente falou aqui? Vamos imaginar quando a gente fala do mundo feminino. A mulher votar no Brasil pela primeira vez em 1932. De 32 para cá, nós temos mais ou menos seus 78 anos aí, em que essa mulher, nessa luta diária, ela tenta encontrar seu espaço, mas na hora da sua representatividade, apesar de ter população maior, ela não acontece na política. Então você vai perceber que quando chega agora nesse momento, as eleições para prefeito, você pode andar por todo o Brasil. Você vai contar nos dedos, a quantidade de mulheres que vão ser eleitas prefeitas, nesse processo. Isso chama a nossa atenção, a gente tem que tirar, essa subrepresentação, ela tem que desaparecer, essa mulher tem que se manifestar, ela tem que aparecer e mostrar para a sociedade que ela tem essa capacidade. Não só na questão de propostas políticas que ela possa vir a fazer, mas essa questão que a gente está falando aqui é dessa representatividade, aonde essa mulher precisa aparecer, ela precisa manifestar todo esse processo, mas infelizmente, por causa dessa cultura que nós temos no Brasil, que nada mais é do que uma reprodução em que diz que a mulher tem sempre que ficar à margem, que você pode ver que isso nada mais é, que às vezes pode acontecer de uma concepção, uma visão sexista, aonde ele vê essa mulher como alguém inferior. Você quer ver um exemplo? Existem aquelas máximas. Mulher no volante, perigo constante. Isso é uma concepção sexista em que joga a responsabilidade de todos os problemas no trânsito para o mundo feminino. E a gente vê outros segmentos. Que lugar de mulher na cozinha, que tem determinadas situações. Então essas concepções sexistas, elas estão bastante presentes aí dentro da nossa sociedade. E essa subrepresentação, ela hoje ainda continua graças ao quê? A essa representatividade que não aparece. Porque a mulher necessita manifestar mais, a concepção machista impede, Porque você imagina, quando a mulher queria se manifestar, às vezes ela era calada na Assembleia. Porque ninguém acreditava, ninguém dava atribuição de valor ao que uma mulher poderia falar acerca de qualquer segmento, de qualquer pensamento, de qualquer ideia. Então, sempre colocada à margem,
Por isso que essa subrepresentação ainda perdura no Brasil, em especial em qualquer segmento, e as consequências nós vemos na sociedade hoje, porque até no campo, tá? No mercado de trabalho, vocês observam que a mulher ainda faz o mesmo tipo de trabalho, às vezes até melhor, mas recebe menos. Ganha uma quantidade salarial menor, porque a representatividade ela precisa que alguém se manifeste. E a política seria o pontapé inicial, porque você começa a imaginar em que essa mulher não aparece. Vai chegar eleições, por exemplo, agora em novembro, aí você começa a imaginar, a pensar numa forma dessa representatividade aparecer, em que ela começa a manifestar seus desejos, suas vontades, mas na prática, infelizmente, o que acontece? É uma votação mínima, ela não aparece, não é justificável, ela luta constantemente, apresenta grandes projetos, mas infelizmente, com essa concepção que nós temos dessa visão sexista, às vezes a gente não confia no que essa mulher está prometendo, porque às vezes as pessoas dizem, não, se tem uma proposta boa de governo, aquelas histórias que nós reconhecemos, e essa mulher, porque ela sabe a realidade, porque você imagina que ao longo do tempo, a mulher sofre as consequências dessa tradição, desse conservadorismo machista, em que colocava ela sempre à margem. Então, às vezes, ela queria se manifestar e não tinha tal representatividade bem visível. Era bem à margem, ela não aparecia, não era justificável. E cada vez mais ela luta, continua lutando pelo seu espaço, para ver que ela tem as mesmas capacidades para desenvolver. E pode contribuir bastante, porque você imagina que existem mulheres que têm uma tripla jornada de trabalho. Além de ser mãe, trabalha e ainda estuda. Então você imagina essa tripla jornada de trabalho, onde essa mulher luta constantemente, a tal ponto que hoje, em pesquisas, dizem que as mulheres estão, dentro da concepção acadêmica, elas estão estudando muito mais do que os homens. Estão no mestrado, doutorado, porque a forma que ela tem de trazer essa visibilidade através da intelectualidade, porque ela precisa aparecer de alguma forma. E isso é importante que aconteça, que as mulheres se manifestem e apareçam, não para se mostrar que é melhor ou isso ou aquilo, não, é para chegar numa equidade onde a sociedade possa caminhar ambos, tá? Com os mesmos direitos e deveres, porque na Constituição todo mundo é igual, independente do credo, da raça, da cor, da opção sexual. Então, homem e mulher estão na mesma equidade, buscando esse paralelo, mas infelizmente o que acontece? Ela continua à margem, ela não tem essa manifestação, porque não tem aquela que a represente. E hoje a política é uma coisa bem básica, porque você tem a possibilidade de ter uma representatividade muito maior nesse momento, mas vocês podem esperar. As eleições estão chegando, essa superrepresentação vai continuar, porque não vai ter uma grande maioria de mulheres exercendo esse poder político, porque a concepção era essa, em que quem fazia política parece que eram só os homens e tinham essa habilidade, mas ao longo da história, muitas mulheres começaram a reivindicar direitos e formas de se tentar aparecer isso daí, que ela tem essa capacidade, que ela luta a cada dia, a cada momento, a cada instante, esse espaço e essa possibilidade, pelo menos de forma de equidade, tá? Que ela possa caminhar dentro desse processo. Infelizmente não acontece. Vocês vão perceber que as eleições não é nova. Se nós pegarmos todas as eleições no Brasil, você consegue contar a quantidade de mulheres que tem a sua representatividade aparecendo. Por isso que essa superrepresentação hoje é bastante visível. Ela ainda não se manifesta. E às vezes acontece, as nossas atitudes, às vezes sem a gente perceber, tão sexista que acaba colocando essa mulher à margem. Então ela necessita, ela precisa de alguma forma aparecer. E hoje a política é uma grande possibilidade disso daí acontecer, mas vocês podem esperar que no dia 15 de novembro, quando acontecer todo esse processo, a gente vai ver a representatividade muito pequena, em que poucas mulheres serão prefeitas, pouquíssimas, apesar de serem candidatas, podem ter vereadoras, prefeitas, mas na lógica a gente não vê ela aparecer. Porque essa figura, se você imaginar, olha um momento agora na sua casa, imagine aquela pessoa que está com você convivendo, que é a tua mãe. Essa mulher que tem essa força, essa visibilidade. Então imagine hoje a sua casa sem a sua mãe. Tente imaginar um dia, a sua casa, a sua mãe não vai estar presente durante 24 horas. Como é que seria a tua casa? Sem essa figura durante 24 horas. Qual é a falta que ela faz? Porque às vezes a gente não reconhece esse papel, às vezes até invisível. Nós temos algumas atitudes rudes com essa pessoa que ao longo do tempo teve essa paciência, esse cuidado, a cada instante de querer o nosso melhor. E às vezes ela até tira dela para dar para a gente, porque ela tem essa preocupação de proteger.
Que a gente sempre vê na figura da maternidade como proteção, mas eu não digo só na questão de proteção, mas eu falo nessa figura de ser mulher. Essa que luta constantemente, é uma batalha diária e ainda continua sempre nessa subrepresentação, em especial na política. A gente está falando de uma coisa tão interessante, que a política é uma coisa que a gente faz todo dia. Lembra que a gente já começou aqui? Política, ela é feita, não aquela partidária. Ah, é o PT, o PSDB, não é isso. É aquela política que você faz no dia a dia, que a gente volta lá para o mundo grego. Você lembra que a gente falava da democracia, tá? Participativa, onde o cidadão, infelizmente não tinham mulheres, porque era a ideia que eles se tinham naquela época, que a cidadania não era privilégio de mulheres, então ela sempre tem uma margem, mas ali nessa democracia participativa você via as pessoas se manifestando, querendo melhor. E hoje nós temos uma democracia bastante viva na nossa realidade, em que nós podemos nos manifestar acerca dessa representatividade da participação feminina, e é um momento, mas às vezes a gente esquece, a gente tem outras preocupações. E quando eu falava da figura materna, que é a nossa mãe, então imagine, se ela conseguiu conduzir e conduz a sua casa durante esse período, imagine quando ela tivesse a possibilidade de fazer o governo. Não que ela vai querer ser melhor ou outra coisa, não é isso. É ter essa participação e ver que ela tem essas capacidades, que infelizmente na história sempre colocou que ela não tinha a possibilidade de fazer essas coisas, porque ela sempre era inferior. Lembra que a gente falava na Idade Média? A Idade Média, a mulher, infelizmente, a gente já até comentou em sala de aula, que a Idade Média a mulher era do pescoço para cima. Então você imagina, ela era considerada a causa de todos os malefícios dentro de uma sociedade, se lançava para a figura feminina. Então você imagina que é uma pessoa que vem lutando durante muito tempo, tentando conseguir o seu espaço, conseguir de alguma forma ali ter sua representatividade, mas infelizmente, historicamente, a gente percebe que essa visão não aparece, ela sempre foi colocada à margem, ela não conseguia, numa luta constante, diária, de ter seu espaço. E essa luta da gente vê todos os dias. Vocês veem por aí, essas mulheres que lutam de alguma forma, porque ela quer um melhor. Então é importante que a gente consiga quebrar esse paradigma, tá? Dessa subrepresentação política no Brasil, nesse momento agora. Mas infelizmente a gente sabe que não acontece. É um processo longo. Porque se você for pensar, hoje você tem uma lei no Brasil que é exclusivamente para mulheres. Que a gente já falou, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei foi criada uma forma de amparar e proteger essa mulher, que infelizmente ela sofre vários tipos de violência, sexual, psicológica, patrimonial, a física, isso daí é constantemente. No país como o nosso, em que você tem a maior participação populacional feminina, mas essa representação sofre violência no dia a dia e não tem nenhuma possibilidade de existir um término. Então você cria uma lei que tem essa preocupação de amparar, de proteger exclusivamente mulheres. Mas na prática a gente vê que muitas mulheres acabam sofrendo, o que nós chamamos hoje de feminicídio, que infelizmente a gente percebe que às vezes a política é muito branda, que ela não condena o indivíduo. O cara vai matar a mulher, taca fogo, como tem situações em que a mulher estava trabalhando, o marido não aceitava a separação, ele foi com um galão de gasolina, jogou na mulher no trabalho, jogou um palito e tacou fogo na mulher. E pode acontecer dele ser preso, mas é aquela mulher que foi destruída por causa dessas concepções sexistas ou machistas que não aceitam esse processo todo. E tem as consequências que nós vemos hoje, essa luta diária que a mulher tem, constante, e ela não para. Então hoje, uma grande oportunidade que nós temos hoje, tentar acabar com essa subrepresentação aqui, é resgatar esse papel. Mas infelizmente a história acabou nos fazendo perceber isso daí ao longo desse processo todo e ela não aparece. Então você pode observar, eu gosto muito de fazer um paralelo com os prêmios Nobel que a gente conhece todos por aí, da física, da literatura, da ciência, qualquer um deles, a maioria são homens. Existem mulheres, mas são pouquíssimas. E se você pega historicamente ao longo do tempo, muitas mulheres pensantes, mas não tem esse destaque no campo da ciência. E era, se a gente perceber, tem muitas mulheres que fizeram esse papel, contribuíram bastante, mas na linguagem que não dá um ibope, ela não aparece. Mas seria importante que essas mulheres fossem destacadas em todas as ciências. Por exemplo, de sala de aula que você tem, na disciplina de física, de química, que mostrasse a figura de uma mulher fazendo esse trabalho, esse papel, aonde ela contribuiu para a ciência. Mas não aparece sempre a figura masculina que está em destaque. Se você pegar as academias que nós temos aí de literatura, a maioria são homens. Poucas mulheres aparecem, é como se a mulher nunca escrevesse.
Porque você imagina uma mulher que durante o tempo na história sofre tanto, ela tem muita coisa para falar e continua falando. E é importante que a gente traga essa visibilidade. E hoje a gente está falando em especial de representatividade feminina na política, porque até hoje a subrepresentação está aí dessa participação política feminina. Então é um momento de parada para nós. Falar de democracia é lembrar da história que essa mulher precisa aparecer de alguma forma. E mecanismos e instrumentos nós temos. E a mídia contribui bastante para isso. Se você imaginar que essa indústria cultural que nós temos, e a escola de Frankfurt já falava antigamente, então ela pode tanto destruir ou elevar um indivíduo. Hoje é tempo de resgatar a figura feminina no Brasil, principalmente, porque quando eu cheguei aqui na cidade, mais ou menos eu estou há um ano, e uma coisa que me chamou a atenção é o feminicídio do Maranhão. Eu queria entender quais são as causas que essa mulher sofre aqui no Maranhão, esse feminicídio. E se a gente for ver, uma questão histórica muito forte, que é aquelas famílias tradicionais, aquela concepção patriarcal, a concepção machista em que a mulher ela não pode exercer. E é interessante que hoje a mulher cada vez mais está se tornando independente. E para nós, homens, isso assusta bastante. Em que você estava tão acostumado, em que o homem fazia todo aquele processo de cuidar, de prover, e a mulher ficava cuidando da família de casa, e hoje está invertendo. Hoje os papéis estão sendo trocados. Hoje o homem está assumindo esse papel do dono de casa e a mulher está indo para o trabalho. Então é uma inversão muito grande, é uma grande quebra de paradigma, mas isso vai mudar muito tempo. Existe uma estimativa que a equidade entre homens e mulheres pode acontecer para 2050. Vão estar no mesmo patamar. Mas infelizmente não é assim que acontece, porque a questão histórica é muito forte, então é uma luta diária. Quem sabe um dia, oxalá, esses homens e mulheres possam estar no mesmo patamar, que não existe aquele que é o melhor ou que é o pior, mas que seja uma continuidade, uma mudança. Aproveitem, reflitam, vocês meninas do 9º ano, consigam seu espaço, lutem pelo aquilo que vocês têm por direito, que a gente vai entender como a sociedade pode caminhar nesse ir e vir, em que não tenha nem o melhor e nem o pior, mas no mesmo processo. Valeu, galera do 9º, bom estudo para vocês e até a próxima.